Mais uma vez, estamos aqui muito felizes de poder trazer uma especialidade que até agora nós não tivemos a oportunidade de conversar, de saber sobre isso. E nós trouxemos um médico especialista, a área de neurologia, que ele vai poder trazer para nós as diferenças que normalmente a gente faz muita confusão em termos dessas especialidades em si. E ele vai explicar como é que nós temos que ver isso e saber aonde levar o paciente ao médico certo, para que ele possa ser tratado de forma adequada. Então, o doutor Fabrício vai tirar as nossas dúvidas. Eu agradeço a sua presença no nosso programa. Prazer é meu, Vitória. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre esse tema que naturalmente me interessa muito. Perfeito. Então, vamos começar, doutor? Porque vamos. Aí as pessoas já devem estar... O que isso deve ser? Doutor, neurologia. O que é neurologia? Sim. A neurologia é uma especialidade médica, é um ramo da clínica médica. Para a pessoa se formar neurologista, além de ter cursado naturalmente o curso de graduação em medicina, ele se especializa numa área que é um braço da clínica médica. Portanto, há uma confusão comum achar que, por exemplo, o neurologista é o neurocirurgião que não opera. Isso era uma ideia muito comum, mas são caminhos distintos. O neurocirurgião segue um caminho distinto do neurologista, embora ambos tratem dos mesmos órgãos, vamos dizer assim. A neurologia é especializada no sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? A gente, quando estuda didaticamente, a gente pensa no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso autônomo. O que seria cada uma dessas coisas? Isso. Né? Vamos lá, doutor. O sistema nervoso central são todas as estruturas que estão dentro da nossa cabeça e dentro da nossa coluna vertebral. Ou seja, o encéfalo, que é a estrutura que está dentro do crânio, onde o principal componente é o chamado cérebro, que é uma parte do encéfalo, e a medula vertebral, que passa por dentro da coluna, né? Tem uma íntima relação com a coluna vertebral. Daí saem nervos que vão se conectar a várias estruturas do corpo, inclusive os músculos, que vão fazer uns movimentos, né? Então, o especialista em neurologia trata de doenças relacionadas a essas estruturas. Certo. Que estão são várias, né? No cérebro, da medula, dos nervos, da conexão dos nervos com os músculos, as placas motoras dos músculos, e do sistema nervoso autônomo, que são as chamadas, por exemplo, desautonomias. Tem situações que as pessoas, por exemplo, muito comum em diabético, por exemplo, ou quando a pessoa sofre um traumatismo craniano na fase aguda, ter alterações súbitas de pressão arterial, de frequência cardíaca, porque a atividade que leva ao coração bater mais rápido, mais devagar, ou a pressão arterial subir ou descer, tem íntima relação também com o sistema nervoso. Então, é um universo de condições que estão relacionadas aos cuidados neurológicos. Doutor Fabrício, deixa eu lhe perguntar. Está ligado, então, a processos da coluna, de dores, de processos dolorosos assim, na coluna, ou já não é a neurologia, é outro tipo de especialidade? A dor é um sintoma muito abrangente, né? Várias situações causam dor, de vários tipos. Sim. Né? Por exemplo, uma dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma de muitas doenças. Existem mais de 150 tipos de dores de cabeça.
Nossa Senhora. Algumas causadas por alterações químicas cerebrais, como a enxaqueca, outras por um tumor que está crescendo na cabeça, um aneurisma que se rompeu. Então, é um universo de possibilidades. Quando você fala em dor na coluna, muitas coisas podem causar dor nessa região. Sim. Desde doenças no osso, propriamente dito, Sim. que acaba o ortopedista, o neurocirurgião ou o reumatologista, dependendo da doença, vai cuidar. Ou existem realmente desordens neurológicas que afetam e se manifestam com a dor nessa região. Então, o sintoma vai levar a pessoa a procurar um médico que vai tentar identificar efetivamente a causa daquela dor. O senhor falou em dor de cabeça, né? Sim. E existe também uma preocupação muito grande, porque também se lê muito, se ouve muito sobre o aneurisma, né? Sim. Como é que a gente pode saber que é uma dor de cabeça que pode ser um aneurisma ou esse risco a pessoa não corre? Vamos dizer assim, de uma forma bem leiga. Sim. Tá? Como que uma pessoa pode identificar que ela tem o aneurisma e isso é em função, a dor é em função disso, ou não é? Quais são os sinais de alarme para a gente valorizar aquela dor de cabeça e procurar assistência médica rápida, né? Sim. Acho que seria a sua pergunta. Exato, né? exato. Existem alguns sinais que você tem que ficar atento. Por exemplo, uma dor que se inicia de forma súbita e intensa, a pior da vida. Isso tem que requer atenção imediata, porque pode ser, a gente chama cefaleia sentinela, é quando há um sangramento, por exemplo, um aneurisma, e aí isso leva a uma dor intensa, porque o sangue na meninge causa uma dor muito forte. Por exemplo, a pessoa ter uma dor de cabeça e ter uma convulsão associada, ter uma alteração, por exemplo, paralisou um lado do corpo, parou de enxergar, ou seja, coisas que subitamente acontecem ou que até não são súbitas, mas estão num processo de piora, vai requerer uma avaliação médica, muitas vezes de emergência. Afastada aí, lá na emergência, os médicos que estão lá, eles têm um protocolo para identificar qual é o paciente que precisa fazer exames complementares, uma tomografia, às vezes uma ressonância e outros exames, como o exame de líquor, por exemplo. E aí tem critérios para você identificar ou não. Ora, uma pessoa que tem 2 anos a mesma dor de cabeça e tem uma nova dor, é diferente de alguém que tem uma dor diferente das outras, ou que nunca teve dor e passou a ter, certo, ou que apresentou alterações que não tinha. Então, dá para você especificar realmente quando procurar ou não. Quer ver um outro exemplo comum? Por exemplo, meningites, né? Sim. Podem se manifestar com dor de cabeça. E muitas vezes pode haver febre, pode haver vômitos, pode haver alterações do nível de consciência, a pessoa fica mais sonolenta, fica torporosa. Pode ser um quadro, por exemplo, de uma infecção do sistema nervoso central, levando, então, à necessidade de um tratamento adequado. Então, é uma coisa assim, mais assim, ampla, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, deixa eu ver se eu posso passar isso. Vamos dizer, o aneurisma seria o caso assim, mais grave? É um dos, não é o único, né? A gente, quando estuda as dores de cabeça, ditas cefaleias, sim, existem as cefaleias primárias, que não é nada estrutural. Por exemplo, enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, e tem outras, várias outras. Isso aí atrapalha a pessoa, por exemplo, para as pessoas com menos de 50 anos, é a principal causa de falta no trabalho é a crise de enxaqueca, crise de cefaleias, né? Então, isso aí tem um impacto econômico também. Então, não é porque não tem um tumor ou um aneurisma que não deixa de ser importante. Lógico. É incapacitante e a pessoa acaba atrapalhando a sua rotina e a sua vida. Mas nas cefaleias ditas secundárias, que são a dor de cabeça é causada por um problema estrutural, vamos dizer assim, aí tem os aneurismas, que é um crescimento da artéria que faz uma bolsa, né? Ou às vezes até uma forma de um balão e pode estourar aí, pode até às vezes levar ao óbito, tumores, infecções, enfim, existe uma gama de causas de dor de cabeça que vão requerer um atendimento imediato, sim. Doutor Fabrício, olha só,
A gente faz uma série de exames, né? Todo Sim. mundo faz, todo ano, e uma série de exames. Não seria importante existir algum exame nesse sentido, de poder saber se está tudo funcionando direitinho ali dentro, ou se tem alguma coisa... O importante é que tenha o exame médico, no mínimo anual, com o seu clínico, né? Idealmente, ou seu cardiologista. E se a pessoa tem um sintoma específico, como, por exemplo, a dor de cabeça, que seja avaliada por um neurologista. Não há como você fazer, por exemplo, um exame de imagem, uma angiotomografia para toda a população, para ver se a pessoa tem ou não um aneurisma, que às vezes a pessoa tem e não sabe, né? Acho que essa é a pergunta maior, verdade, né? Mas o fato de você fazer, por exemplo, hoje, não te impede que você tenha lá na frente. Então, não dá para você ficar fazendo toda hora. Aí existem, naturalmente, alguns sinais. Por exemplo, se alguém próximo, familiares de primeiro grau, tiveram um aneurisma, você tem que fazer. Se é tabagista regular, aumenta o risco. E, enfim, uma série de condições que vão fazer, seja o clínico ou efetivamente o neurologista, indicar ou não um exame de imagem no que diz respeito à sua dúvida em relação ao aneurisma. Mas uma boa história, um exame físico detalhado, você costuma ter uma ideia muito aproximada do que aquele paciente vai precisar. Outra coisa, doutor, também a gente tem visto muito pessoas que tratam de dor. Sim. Aí eu vou nesse médico que trata de dor e falo que eu tenho dor de cabeça frequente, e aí ele começa a tratar aquela dor de cabeça como dor. Eu faço essa pergunta ao senhor, pode parecer até alguma falta de ética, vamos dizer assim, mas é porque é muito recorrente isso. E a gente precisa saber até onde pode ser esse tratamento e quando que a gente sabe que não pode. Tem que ser outro tipo de tratamento, porque o maior volume de pessoas que vão para a clínica da dor ou por problemas ortopédicos ou cabeça. Sim. Né? A dor na coluna, que você se referiu mais cedo. Normalmente, as desordens, uma hérnia de disco, por exemplo, desordens similares, o neurocirurgião ou ortopedista especializado em coluna são os profissionais que a pessoa deve procurar para fazer o diagnóstico adequado e a indicação apropriada. A maioria das pessoas não precisa de cirurgia. Precisa, às vezes, de uma medicação para tirar da crise, fazer algumas mudanças na rotina da vida, medidas ergonômicas, relação à atividade física. E tem pacientes que têm uma dor de mais difícil controle nesse cenário da coluna e que existe a especialidade clínica de dor, para efetivamente tratar. Já tem um diagnóstico e o profissional, então, é habilitado para usar vários recursos para controlar aquele sintoma indesejável. Certo. Quando a dor se refere a uma dor de cabeça, efetivamente, o ideal seria um neurologista, que ele está habilitado para fazer a investigação apropriada e dar o devido seguimento daquele caso. E aí indicar ou não, né, no caso, né? Indicar ou não no que diz respeito a procurar uma clínica de dor, você quer dizer? Isso. A maioria das vezes a dor de cabeça o neurologista vai resolver, porque quando é um caso de difícil controle, existe até uma especialidade dentro da neurologia que só trata dor de cabeça grave, que é a cefaliatria. Então, um neurologista que só estuda dor de cabeça. Olha que importante, gravem isso, porque isso é muito importante e a gente não tem conhecimento. Que como eu falei, a neurologia é uma especialidade clínica, mas a própria neurologia tem áreas. Uhum. É claro que o neurologista está habilitado para tratar as doenças neurológicas, mas existem casos de mais difícil controle ou de um diagnóstico mais difícil que muitas vezes o neurologista geral não se sente confortável em continuar a investigação e tratamento, encaminha um subespecialista. E aí quais são essas áreas da neurologia, né, de um apanhado geral? Existem os cefaliatras, que tratam das dores de cabeça. Existem os profissionais focados só no tratamento da epilepsia,
que é uma desordem neurológica, tem várias manifestações, e eu acho que até é gente interessante conversar depois a respeito. Eu gostaria muito de conversar sobre isso. A neurologia cognitiva do envelhecimento, que trata das desordens cognitivas, das demências, de uma maneira geral, mas manifestações também neuropsiquiátricas de outras doenças. Às vezes a pessoa, por exemplo, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, mas que uma área do comportamento foi alterada, você tem que tratar de uma maneira específica isso. E até um exemplo também mais recente, muita gente às vezes acha que tem doença de Alzheimer, sim, mas existem outros tipos de demência e você pode confundir uma coisa com a outra. Existe, por exemplo, a deficiência da vitamina B12, que pode mimetizar um quadro de demência, por exemplo. Existe uma coisa... E isso é diagnosticado pelo neurologista? Pelo neurologista. Que ela está com deficiência da vitamina B12, isso? Isso. E aí, sim, tem várias outras coisas que a gente depois, quando falar especificamente das demências, a gente pode se aprofundar. Mas aí... falei de cefaleas, epilepsias, neurologia cognitiva que trata das demências. Existe o setor de transtornos de movimento, são o paciente que tem movimentos involuntários, por exemplo, o carro-chefe é a doença de Parkinson, mas há o tremor essencial, existe as coreias, existem várias doenças que a pessoa tem uma perda do controle dos movimentos. E aí essa área trata dessas questões. Existe, por exemplo, a neuroimunologia, que são, vamos dizer assim, no popular, as doenças autoimunes neurológicas. O carro-chefe é a esclerose múltipla, mas tem várias outras doenças imunomediadas. Existem as neuropatias periféricas, o Guillain-Barré, que ficou famoso na época do Covid, é uma polineuropatia. Então, existem várias doenças que acometem os nervos periféricos. Existem os transtornos neuromusculares, as miopatias, as doenças dos músculos, a miastenia graves, que a pessoa sente uma fraqueza que piora ao longo do dia, pode ter dificuldade de deglutição, o olho pode ficar caído, e isso tem tratamento para a pessoa controlar. Enfim, tem várias desordens dentro desse grupo. Existe o sono, o estudo do sono, que o neurologista se especializa para tratar, por exemplo, vários tipos de insônia, de parassonias, alterações que ocorrem durante o sono. Tem a famosa síndrome das pernas inquietas. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Que a pessoa, quando dorme, fica sacudindo a perna, chutando o companheiro ou a companheira. Ah, já ouvi. Isso requer um tratamento e cura. Cura no sentido, trata, na verdade. Você trata. Quer dizer, isso é uma doença. Isso é uma doença. Ou, vou além, muitas doenças, sobretudo as neurológicas, às vezes, anos antes, acontece uma alteração do sono. Por exemplo, paciente com Alzheimer ou com Parkinson, ele pode, anos antes de ter manifestações que a gente conhece, ter alterações do sono. Nossa, então, o sono em si é um universo à parte de possibilidades para se falar e para se estudar. Temos também o neurointensivismo, que é a terapia intensiva dos doentes neurológicos, a fase aguda, né, que um pós-operatório neurocirúrgico, a fase aguda de um AVC, de um tumor, enfim, várias doenças que acabam sendo tratadas numa ala especializada em terapia intensiva. Existem os distúrbios do equilíbrio, que várias doenças que levam a pessoa a ter um desequilíbrio e que tem relação com o sistema nervoso. Por exemplo, eu falei de esclerose múltipla, às vezes a manifestação da esclerose múltipla, um surto, pode ser um quadro vertiginoso. A pessoa acha que é uma labirintite quando vai ver, na verdade, é esclerose múltipla. Nossa Senhora! Então, e muitas outras áreas. Eu estou dando um apanhado geral, mas é um universo muito grande. Por isso que o neurologista, antigamente, na década de 40, 50, não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Então, não há como você conhecer tudo. Não há como. É verdade. O neurologista, então, se especializa nessas desordens do sistema nervoso, de uma maneira geral,
E tem casos que, às vezes, tem que procurar uma ajuda mais especializada ainda, né? Por que a pessoa que fala que só teve artite, teve labirintite, virou tudo, vai para o otorrino? É o caminho natural e é correto, não está equivocado isso. Mas, muitas vezes, aquele sintoma não é de causa otorrinolaringológica. O otorrino vai identificar, verá que não é e vai encaminhar o neurologista. Ah, sabe. Isso é o caminho comum de acontecer. Outra coisa, doutor, o que eu gostaria de saber qual é a diferença entre o neurologista, o psiquiatra e o geriatra? Como é que a gente pode dividir isso? São áreas distintas, mas que têm suas áreas de interface. Por exemplo, no idoso, as 3 especialidades acabam trabalhando muitas vezes juntas, né? Porque o paciente com mais de 60 anos acaba tendo algumas enfermidades que vão requerer o cuidado dessas especialidades. Como eu falei, a neurologia é uma especialidade clínica, é um clínico que se especializa em doenças do cérebro, da medula, dos nervos e dos músculos. Sim. E acaba focando em doenças como AVC, Alzheimer, enxaqueca, esclerose múltipla, Parkinson, Guillain-Barré e diversas outras doenças. O geriatra também é um especialista clínico, mas ele, na verdade, é como se fosse um clínico geral do idoso, de uma maneira resumida, em que ele acaba fazendo, na verdade, uma gestão dos cuidados do paciente com mais de 60 anos. Embora o geriatra você possa procurá-lo até antes disso, né? Sim. Para um envelhecimento saudável. Sim. Então, eles acabam orientando e acompanhando o paciente para que ele tenha um envelhecimento saudável, mas também daquele paciente que tem enfermidades, comorbidades, ele vai conduzir de uma maneira muito primorosa, porque ele vai conseguir conjugar a ação de vários especialistas e controlando as suas medicações, porque existe um conceito em geriatria que são os 5 Is, que é o comum deles: a instabilidade postural, a incontinência, a incapacidade cognitiva e agora me fugiu, imobilidade, e tem uma quinta, agora me fugiu, mas que preventivamente a maioria dos pacientes com mais de 60 anos acabam caindo, tem uma queda, né, por várias razões, inclusive neurológicas. Então, existe recurso para prevenir quedas. No que diz respeito à incontinência, sobretudo urinária e fecal, né? Urina solta ou evacuar na roupa, existem motivos para isso de várias causas. Então, o geriatra acaba fazendo essa avaliação global, uma avaliação geriátrica ampla, e que vai permitir prevenir condições que vão interferir no dia a dia desses pacientes. Então, quer dizer, essas pessoas que, por exemplo, que já com mais idade que eu falo, 60 anos que o senhor falou, sim, essas pessoas que vivem caindo, isso tem que ser tratado pelo neurologista? Como é que a pessoa chega ao neurologista? Mas antes, para concluir, também um psiquiatra que eu não falei, né? Dos 3. É verdade, vamos terminar essa. Então, o neurologista trata das doenças que acometem o sistema nervoso em geral. O geriatra acaba tendo um acompanhamento global do paciente idoso, tanto para prevenção como para tratamento. Certo. E o psiquiatra, ele trata das ditas doenças mentais, né? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. Antigamente se achava assim, tudo que não é biológico, que você não vê lá no exame, é psiquiátrico. Mas, na verdade, isso não acontece, porque hoje em dia, com os recursos de neuroimagem, vão ter alterações no cérebro de um paciente bipolar, por exemplo. Ou um paciente que tem o chamado TDAH. Sim, que hoje é muito comum, né? Muito comum, né? E agora, melhor diagnosticado, existem alterações, mas efetivamente o TDAH é um diagnóstico clínico e, para mim, o melhor profissional para fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. Porque tem comorbidades também psiquiátricas, o diagnóstico diferencial é amplo e ele seria o melhor profissional. Porque as pessoas trocam muito, né? Um psiquiatra com neurologia, elas não conseguem entender se leva aqui, se leva aqui, né? Quer ver, por exemplo, um grupo de doenças
que os 3, em tese, estariam habilitados para fazer o diagnóstico e tratar, seriam as demências. A pessoa com demência pode ir a um psiquiatra, pode ir a um geriatra ou pode ir a um neurologista. A abordagem vai ser diferente um pouco. A visão, por exemplo, do neurologista abre um leque maior de possibilidades, que eu estava dando exemplo antes da... Tem situações que você acha que é doença de Alzheimer, que na verdade é outra coisa. Por exemplo, existe uma entidade que está sendo estudada, até para futuramente ter um tratamento específico, é um nome complicado. Em inglês a abreviação é LATE, que é encefalopatia límbica associada à idade. E que a manifestação é efetivamente alteração de memória. Confunde muito com Alzheimer, e pode até estar juntos, mas são 2 coisas distintas. E está se estudando muitos biomarcadores e para futuramente ter até um tratamento específico. Mas já existe aqui? Não, isso é estudado, né? Assim, até internacionalmente, isso já é identificado como uma entidade diferente, mas que está em caminhos aí de progresso para se estudar a respeito. Uma outra coisa comum, hidrocefalia de pressão normal. Já ouviu falar nisso? Não. Hidrocefalia normobárica. O que é isso? É comum em quem tem mais de 60 anos. Normalmente é uma tríade de sintomas, mas não precisam estar os 3, às vezes é um deles só que aparece. A pessoa começa a apresentar uma alteração da marcha, do caminhar, junto com alterações cognitivas e perda do controle esfincteriano, começa a ter urina solta. Então, caminha diferente, a parte cognitiva fica diferente e a urina fica solta. Pode ser hidrocefalia de pressão normal, embora muitas outras coisas possam ser. E isso é importante por quê? Porque tem tratamento. Você pode fazer uma cirurgia, aí o neurocirurgião que está habilitado, para colocar uma válvula e isso vai fazer a pessoa controlar o sintoma. E isso quem vai dizer quem? É o urologista? Porque normalmente a pessoa vai procurar o urologista. Ele vai ver que não é uma coisa ali local que está causando, e idealmente tem que procurar um neurologista. Certo. Quer dizer, para chegar a um neurologista, a pessoa tem que passar pelo crivo de que não é isso. Nem sempre o paciente vai direto procurar um neurologista. Muitas vezes tem essa passagem por um outro especialista que tem relação com o sintoma. Certo. E isso acontece. Certo. Doutor, outra coisa, né? Epilepsia. Antigamente isso aí era quase que proibido de se falar. Sim. Como se as pessoas fossem epiléticas não pudessem nem chegar perto, porque pegava, porque... Né? Muita... Hoje a gente vê uma quantidade muito grande, inclusive de jovens, Sim. que estão tendo crises, né? Sim. E vai tratar e tal, mas que é um perigo, né? O senhor acha que isso está ligado a essa modificação de vida a nível das imagens, de ficar ligado no computador, de ficar ligado no telefone, dessas imagens constantes e que o jovem não tem... Jovem que eu falo, às vezes, não é jovem de pequenininho, não, de 17, 18 anos. Sim. Que não param com essa coisa, para mim, como se fosse um vício. Uma hiperestimulação. Né? O senhor acha que isso... A epilepsia pode estar ligada a isso? Ou ela é um processo realmente cerebral? São coisas distintas. Aí a gente vai pontuar... Primeiro, 2 coisas se confundem. Crise convulsiva ou convulsão. Que normalmente, o que a gente conhece e vê, que se manifesta, a pessoa se debater, perdeu a consciência, caiu no chão, fica salivando, não é isso? Seria uma crise convulsiva. É um tipo de crise epilética. A crise convulsiva pode acontecer em várias situações. Como você falou, às vezes a pessoa faz uso de bebida alcoólica e baixa o limiar e faz uma convulsão. Uso de drogas pode causar isso. Sim. Um AVC pode causar isso, um tumor. Tem várias situações que vão causar uma crise convulsiva. Inclusive a epilepsia, que é uma desordem neurológica, como se fosse um curto-circuito numa área do cérebro e que vai gerar uma alteração
como, por exemplo, a crise convulsiva motora, que é o que eu descrevi, da pessoa se debater, cair no chão, são chamadas crises tônico-clônicas. No primeiro momento a pessoa fica enrijecida e depois tem abalos. Dura em média 3, não passa de 5 minutos, mas em média em torno de 1 a 3 minutos. O ideal que você falou, não é uma coisa que você se pega se tiver com alguém tendo uma crise, não é nada disso. Era isso, né? Não tem que pegar a língua da pessoa, nem que segurar a boca, nada disso. O que tem que fazer quando alguém está convulsionando? Você chega primeiro, coloca a pessoa de lado, porque como a pessoa está contraída, ela não respira adequadamente, vai ficar um pouco roxa, assusta mesmo, né? E produz muita saliva. Então, você colocando de lado, esse conteúdo que está na boca vai para fora e a pessoa não fica com dificuldade respiratória. Você pode botar uma roupa, um pano embaixo para proteger a cabeça e esperar passar. E esse esperar passar, quanto tempo dura mais ou menos? Em média 1 a 3 minutos. Tem casos que não param e a pessoa tem que rapidamente ser levada para assistência médica, né? Certo. Que entra num chamado estado de mal epilético e a pessoa não para de convulsionar. Só que assim, a epilepsia tem várias manifestações. Essa é uma delas. Existem outras crises, outros tipos. Por exemplo, a pessoa pode, quando estivesse pensando na morte da bezerra, fora do ar, quando você vê um tipo de crise epilética. Às vezes a pessoa sente um cheiro forte de enxofre, ou vê alguma coisa, uma pessoa, uma luz, pode ser um tipo de crise. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele tinha... Já ouviu falar na déjà vu? Sim. Né? Que a gente, puxa, parece que eu vivi essa situação. É uma coisa comum, né? É, bastante. Esse paciente tinha mais de 20 déjà vus por dia. Não é normal isso, né? Quando a gente foi estudar, tinha um tumor no lobo temporal do cérebro. Olha. Então, existe uma gama de manifestações. Por exemplo, riso descontrolado, às vezes, é um tipo de crise epilética. Ou a pessoa sair correndo sem parar, de uma hora para outra pode ser um tipo de crise epilética. Porque depende da área do cérebro que está em curto-circuito. Nossa Senhora, a gente não tem noção de absolutamente nada. É um universo. É um universo. Agora, doutor, isso, a epilepsia nasce com ela já nasce com isso ou é adquirida por alguma coisa? A epilepsia primária, assim, é mais comum nos extremos da vida, na infância e na velhice. Na infância, pelo próprio processo de amadurecimento do cérebro, e na velhice, pelo próprio quadro de degeneração, de envelhecimento, né? E acaba aumentando o risco. Por exemplo, quem tem doença de Alzheimer tem um risco maior de ter crise epilética, ter epilepsia. Porque a degeneração anômala do cérebro aumenta o risco disso acontecer. É claro que tem pessoas que têm uma predisposição a isso, né? Era muito comum na minha infância, quando passasse um carro de polícia, uma ambulância com as luzes estroboscópicas, falar, não olha que você vai ficar epilético. Não é bem assim, né? Na verdade, a pessoa pode ter a predisposição e realmente aquele ser um estímulo para fazer uma convulsão. Existe uma excelente neurofisiologista aqui do Rio, a doutora Maria Luísa Amado, que trabalha só com eletroencefalograma. Ela contou um caso uma vez para mim muito curioso de um paciente que, a caminho de Volta Redonda, num certo momento da estrada, sofreu um acidente. Esse paciente que não faleceu, mas tiveram outros parentes desse paciente que naquele mesmo lugar tinham acidente. Não entendi por que aquilo. Depois de muito investigar, o que descobriu? Naquela região da estrada onde havia o acidente, havia uma plantação de árvores numa distância regular entre elas, que numa determinada velocidade, quando o sol batia contra as árvores, fazia como se fosse um estímulo luminoso, numa determinada frequência que desencadeava uma crise convulsiva. Nossa, que coisa interessante. A gente não tem noção. É muito abrangente. Doutor, o senhor falou que as pessoas assim que veem, que acham que o déjà vu, né? Mas tem pessoas que falam que veem
constantemente vultos, pessoas, e aí as pessoas vão por um outro lado, religioso e tal, e às vezes não é nada disso. A gente fica preocupado agora que o senhor está falando isso aí pode ter uma causa física, né? As manifestações religiosas existem, têm que ser respeitadas, naturalmente, num ambiente apropriado. Mas existem pessoas que têm alucinações visuais que podem ser sintomas de alguma doença. Sabe, é muito comum isso em ambiente hospitalar, o chamado delirium. Já ouviu falar nisso? Já. Quando o paciente interna, está com uma pneumonia grave, está hospitalizado num CTI, muitas vezes está dizendo que está vendo um parente que já morreu, ou que está vendo uma criança andando em cima da cama, ou que está em outro lugar que não o hospital, porque naquele momento, por exemplo, da infecção, a alteração sistêmica que a infecção provoca, num quadro de sepse, vai afetar o cérebro e vai levar a essas alterações. Quer dizer, aí é real o que ela está falando. É real, ela vê aquilo tudo, mas fruto de uma alteração cerebral. Deixa eu perguntar aqui, o senhor, assim, antigamente, né, as crianças nasciam de parto normal, muito mais de parto normal do que cesárea. Sim, né? sim. Hoje não, hoje ninguém espera nada, é tudo... Mas há 40, 50 anos atrás a coisa era diferente, né? E existem casos em que a gente escuta falar que a criança foi retirada por fórceps. Sim. E que isso causou uma compressão e disso aí ela desenvolveu epilepsia. Isso é normal, é real? O que isso aí significa? Vai primeiro ver se a criança já tinha alguma malformação que predispôs aquilo, ou se foi realmente um parto traumático. E o fórceps, quando bem utilizado, não há problema algum, mas tem casos, às vezes, que podem levar algum tipo de trauma e isso realmente levar algum risco de levar uma alteração cicatricial que pode ser um foco de crise epilética, assim. Então, é muito, assim, individualizada essa análise, né? Deixa eu fazer uma pergunta em cima de um caso que eu soube de um conhecido há bem pouco tempo. Essa pessoa, desde criança, ela tinha epilepsia. Foi tratada por neurologista, tomou um remédio e nunca mais teve. Enfim, foi controlada. Passaram-se... Aí, quando ela chegou a uns 40 anos, ela parou de tomar por conta própria e tal. E depois de 30 anos ou 20 anos, eu não sei a idade da pessoa para poder dizer. Eu sei que ela parou por conta própria e depois nunca mais teve, nunca mais teve. Aí passou 20 e tantos anos depois, ela teve uma crise, convulsão ou de epilética, eu não sei. Eu não consigo entender isso. Eu acho que a maioria das pessoas também não. A epilepsia é uma doença, né? E você pode fazer ressonância, exame de sangue, vem tudo normal. Não necessariamente tem que ter alguma alteração. Existem casos que existe alguma alteração do desenvolvimento cerebral que leva a uma alteração que é um foco para a crise. Isso existe. Mas a maioria das vezes você vai fazer uma investigação, não vai encontrar nada e o paciente... Se tem 2 crises, pelo menos, epiléticas, e você investiga e não encontra uma causa assim, efetiva, você pode, de uma certa forma, configurar que ele é um paciente epilético. Pode ser que ele não precise tomar remédio a vida toda. Por exemplo, um paciente que tem uma ressonância normal, exames normais, nada que justifique, teve algumas crises epiléticas, tratou. Ficou 2 anos sem crises... O médico está habilitado a tentar retirar o remédio. E pode ser, aí vai depender da profissão, vai depender da condição, das comorbidades. Então, é muito personalizado isso. Então, quer dizer, a epilepsia, na realidade, não tem cura, né? Ela é tratada. Tem tratamento, E tem pessoas que, numa situação muito específica, vão ter a manifestação. Por exemplo, ficou sem dormir, ficou sem comer, fez uso de bebida alcoólica, baixa o limiar e aí aumenta o risco da crise. Por exemplo. Certo. Porque, por exemplo, o Alzheimer também fala que não tem cura. Não tem cura. Não tem, né?
Então, é uma doença que a pessoa só pode minimizar. Como a grande parte das doenças, a gente trata. A gente teria poucas doenças para dizer que cura, né? Então, hipertensão arterial, muitas vezes o doente usa remédio a vida toda. Sim, sim. Existe algumas doenças, artrite reumatoide, enfim, que você controla. Às vezes a pessoa fica vivendo normalmente, sem sintoma, sim, mas precisando de medicamento. No caso da doença de Alzheimer, não tem nada que possa curar, mas tem como você diminuir ou controlar a progressão da doença, ou seja, minimizando os sintomas. É como se fosse uma ladeira em que um carro desce solto ou desce com freio de mão puxado. O remédio é o freio de mão. Até para diminuir a sobrecarga sobre os familiares. Porque quando alguém tem Alzheimer, por exemplo, a família toda adoece. Sim, com certeza. E muitas vezes o cuidador vai antes do que o paciente. Se é um familiar, por exemplo, uma esposa cuidando de um marido, sem cuidador, sem nenhum tipo de amparo, muitas vezes o burnout causado pelos cuidados faz a pessoa, se ela tiver até uma comorbidade, ir antes. Já que o senhor falou em burnout, deixa eu perguntar. Estresse e burnout é a mesma coisa? Relativamente sim, mas embora sejam coisas distintas. O burnout tem mais a ver com uma exaustão relacionada, por exemplo, a uma atividade profissional. Isso foi comum no Covid, né? Os profissionais de saúde trabalharam até a exaustão, entraram em burnout. Existem outras formas de burnout, chamado burnout financeiro, e tem outras situações, mas é mais comum usar esse termo, aquilo relacionado ao trabalho, né? Certo. Que a pessoa vive muitas vezes uma carga além do que consegue suportar de estresse crônico e entra em burnout. Então, certo, tem uma íntima relação. Certo, como se fosse um estresse que passou dos limites, né? A gente, na verdade, não está livre do estresse. Viver em sociedade é viver sob estresse, por sim, mais tranquilo que seja a cidade. Sim. O que faz a diferença é o quanto aquele estresse interfere em mim e como eu gerencio isso. Por exemplo, dou um exemplo dessa mesa. Essa mesa vai suportar botar uns 2 livros, botar uma garrafa, tudo bem. Mas se você botar um carro aqui, a mesa vai ceder, certo? Certo. Então, há um nível de estresse que todo mundo vai ceder. Agora, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade maior de gerenciar por uma série de razões, sobretudo por comorbidades psiquiátricas, e é como se fosse uma mesa com uma das pernas mais fracas. Então, um estresse que uma outra pessoa suportaria, aquela outra pessoa não suporta. E aí entra em manifestação de falta de adaptação àquela situação. Essa é a grande diferença, né? Porque hoje as pessoas falam toda hora com burnout, a gente já acha que é alguma outra doença que não tem cura, né? E isso é fundamental como medida preventiva para várias doenças, que é o gerenciamento do estresse. Como, doutor? Né? Assim, a gente, como eu falei, a gente não vai deixar de ter o estresse do trânsito, da violência urbana, da questão financeira, do trabalho, das questões familiares. A gente está no mundo e está vivendo isso tudo. Mas há como a gente tentar se adaptar. E aí tem vários caminhos. Por exemplo, dormir bem, se alimentar bem, não ter isolamento social, ter uma vida comunitária satisfatória, ter vida religiosa. Tudo isso acaba ajudando. Muitas vezes é necessário suporte psicológico. A psicoterapia é fundamental. Talvez o Covid tenha demonstrado como é importante o papel do psicólogo. Sim, sim. E ajuda no gerenciamento do estresse. A atividade física é fundamental. A gente, biologicamente, nós fomos feitos para estar em atividade, em movimento. Não quer dizer que a pessoa tem que ficar o dia inteiro na academia, mas, por exemplo, chegou em casa, mora no primeiro andar, ao invés de pegar um elevador, pega a escada. Está saltando o metrô, não deu tempo de ir na academia, salta uma estação antes, se não for, lógico, muito distante. A atividade da casa, tudo isso tudo é movimento. Movimentar-se é importante, mas é claro, no que diz respeito até à prevenção de AVC, de infarto, de demência, você tem que ter atividade física regular. Sobretudo a atividade aeróbica, tudo aquilo que faz suar. Caminhar, correr, nadar, dançar, lutar.
Isso é importante. Mas a gente sabe que só isso não é suficiente. A gente tem que também ter um treino de força, seja musculação, seja pilates, às vezes até yoga, que tem algum tipo de ação para manter o tônus muscular e a massa muscular. Porque a gente, a partir dos 30 anos, começa a perder músculo. E se a gente não fizer nada para isso, a gente, além de lá no futuro ter a chamada síndrome de fragilidade, uma maior chance disso, que é aquele idoso que não tem doença nenhuma, mas já é acamado porque não consegue andar, por fraqueza muscular, por uma série de razões. Você manter uma boa massa muscular, além de você evitar lesões para atividade aeróbica, isso acaba sendo benéfico até para a parte cognitiva. Então, tem que ter lá a sua atividade aeróbica, mas tem que ter atividade de força também. E você não pode deixar. E para ser mais completo, tem que ter a valência do alongamento também, de estender os músculos, ligamentos, tendões. Isso também seria um cuidado global, né? Porque a atividade física está em todos os planos, né, doutor? E é o que tem significância estatística, por exemplo, para a prevenção de demência. Pessoas às vezes vêm ao meu consultório, o que eu faço para não ter demência? A gente não tem como ter esse poder, até porque tem fatores de risco que não são modificáveis. Mas a atividade física é um papel fundamental. Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Também as pessoas hoje dormem mal, né? Sim. Dormem muito mal e também estão acostumadas a ir no médico, no psiquiatra, eu não sei, eu vou falar nomes aqui porque foge a minha compreensão. Sim. E existem hoje remédios que já até tem piada, brincadeira, Sim. né? Que é o Rivotril. Sim. Rivotril, toma Rivotril, bota na água, bota... Isso aí, que é uma coisa vulgar e comum hoje, apesar que deve ser uma coisa muito séria, Sim. Virou água com açúcar. E é um problema de saúde pública, porque os benzodiazepínicos, e que o Rivotril é um deles, né, o clonazepam, são medicamentos maravilhosos, têm o seu papel, mas muitas vezes por automedicação ou por compra de remédios sem receita, ou o próprio médico que passa sem ter essa visão crítica, acaba gerando dependência do paciente. Então ele acaba usando para tratar um sintoma e não tratar a doença. Por exemplo, não consegue dormir, tomou um Rivotril, mas não tratou a causa da insônia, que tem várias causas. Além de causar dependência, a pessoa ter que ficar usando, se parar, sofre abstinência. Existe um mecanismo chamado de tolerância. Com o tempo, a pessoa vai ter que cada vez usar doses maiores. E uma terceira coisa pior, existem efeitos colaterais, muitos deles irreversíveis. O uso crônico de benzodiazepínico era muito comum na década de 80, 90 e agora mais ainda, usar anos, todo dia, a pessoa pode ter perda de memória irreversível. Então, por exemplo, a insônia. Mas eu preciso dormir. Não é com o Rivotril que você vai usar. Em tese, você tem que usar em até 3 meses, na maioria dos casos. Salvo em situações muito particulares, por exemplo, tem alguns tipos de crise epilética que só resolve com benzodiazepínico. Aí você acaba usando, tem o risco do remédio, mas tem o benefício do uso. Mas se a pessoa tem insônia, por exemplo, a gente divide a insônia em 3 tipos. A insônia inicial, a insônia média e a insônia terminal. A insônia inicial é aquilo que a gente tem dificuldade de adormecer. Fica fritando na cama. Sim. Algumas doenças causam isso. Insônia média, a pessoa acorda no meio da noite, às vezes 3 horas da manhã acorda, mas depois volta a dormir. Sim. Por exemplo, depressão causa insônia média. Isso aí parece estar na moda, acordar 3 horas da manhã. Exato. E insônia terminal, às vezes a pessoa acorda às 4 e pouca da manhã e não dorme mais. Para cada tipo de insônia, existem grupos de doenças, existem medicamentos que causam efeito colateral de insônia. Até, por exemplo, café. Café tem o seu benefício usado com moderação, mas usar muito, além do problema cardiovascular, tem pessoas que têm sensibilidade e vão ter dificuldade de sono. Então, às vezes, o problema do sono é porque a higiene do sono não está sendo bem feita. Quer dizer, o café à noite realmente pode tirar o sono? Para algumas pessoas, sim. Tem algumas que, mesmo tomando café, não vão ter problema, mas para algumas pessoas, sim. O que seria bom de higiene de sono? Por exemplo,
alimentar-se pelo menos até 3 horas antes de deitar. Não adianta jantar uma grande refeição e deitar. Isso não vai ser bom. Não só pela questão da insônia, mas pelo risco de doença de refluxo. E que aí a pessoa acaba acordando por isso. É verdade. Procurar, você tem que ingerir líquidos, naturalmente, tem que se hidratar bem, mas chegando no horário de dormir, não beber tantos líquidos que vão fazer você ter que acordar à noite para urinar. Certo. E muitos pacientes idosos caem durante a noite ao urinar, para ir ao banheiro. Então, isso é um risco, né? A questão da tela, idealmente, sobretudo na última hora antes de deitar, tentar evitar a tela, ouvir uma música, ler um livro, fazer algum relaxamento, isso é o melhor dos mundos. Mas a gente, às vezes, acaba preso por necessidades profissionais ou familiares, sobretudo ao celular, né? Sim, sim. Mas isso acaba tendo algum impacto, né? Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor que eu achei muito interessante. Pessoas me perguntaram, porque já foi falado aqui. Disse que a música é a única coisa que não se esquece. Do ponto de vista biológico, talvez dos sentidos o mais primitivo e o mais importante é o olfato. Então, às vezes, a pessoa tem até a perda da memória, mas a perda daquela... sente um cheiro de uma coisa e remete a uma lembrança, isso é muito, muito importante, até por questão de sobrevivência, questões de maternidade e tudo mais. A música, sobretudo se a pessoa gosta de música, efetivamente são outros circuitos envolvidos na consolidação dessa memória. Então, é diferente da leitura de um livro. Então, são gavetas diferentes, vamos dizer assim, né? E que funcionam. E que funcionam até uma determinada condição, naturalmente, né? Certo. Talvez você deva vir paciente com doença de Alzheimer avançada e que uma determinada música desencadeie uma lembrança. Talvez seja por isso, né? Que você está se referindo. É isso que eu estou falando, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas têm essa... Quando toca muito, parece que a pessoa fica feliz, que a pessoa... Sim. E às vezes até conta história de... Porque são memórias normalmente vinculadas a emoções, né? E isso consolida mais, né? Doutor Fabrício, deixa eu, finalizando, perguntar umas coisas aqui ao senhor. O senhor acha que uma pessoa deve ir ao neurologista uma vez por ano, ou só quando sentir alguma coisa, que a prevenção existe, como existe de outras doenças? O senhor acha que isso é importante e deve fazer parte dessa prevenção, né? Vamos dizer assim, de algum tipo de doença mais séria ou que leve a alguma coisa mais séria? Partindo da premissa que essa pessoa já tem um clínico que o acompanha, que faz os exames preventivos anuais, verifica a pressão, faz exame de sangue e assim por diante, a pessoa vai procurar um neurologista normalmente por 3 caminhos. Primeiro, quando o próprio médico encaminha o neurologista. Segundo, quando tem algum sintoma que hoje em dia com o Google, com o conhecimento da internet, a pessoa acaba procurando saber, né? Se tem um sintoma que tem relação a alguma desordem neurológica, mas sobretudo uma questão de memória, uma alteração de comportamento súbito sem um motivo, dor de cabeça, crise convulsiva, dormência, uma fraqueza, por exemplo, nas pernas ou de um lado do corpo sem uma causa aparente, enfim, tudo aquilo que está relacionado ao sistema nervoso, a pessoa naturalmente tem que procurar. E terceiro, à medida que nós vamos envelhecendo, pelo menos uma vez tem que ir ao neurologista para fazer uma avaliação neurológica que possa detectar alterações que devam ser tratadas ou investigadas. Em relação ao psiquiatra, como a gente faz essa... Vai no neurologista ou vai no psiquiatra? Normalmente acha que o neurologista é um psiquiatra mais light. Essa é a ideia, né, das pessoas. É isso aí. Mas são coisas realmente distintas. Quando é que se procura um psiquiatra? Quando está um quadro depressivo, um transtorno de ansiedade, um quadro de alteração de comportamento que sugere um quadro de esquizofrenia, um quadro de variação de humor, de alterações de personalidade. Muitas vezes
não é nem o paciente que vai ao psiquiatra, é a família que leva ao psiquiatra. É isso aí. Não é? Isso, essa natureza de condições clínicas e que vão motivar a ida ao psiquiatra. E que são coisas diferentes. Embora, por exemplo, se o paciente sofre um acidente vascular cerebral, ele pode ter manifestações que confundem com um paciente psiquiátrico, mas na verdade é uma manifestação de uma doença neurológica. Quer ver um outro exemplo quando a gente falou em epilepsia? Existem alguns tipos de epilepsia que a pessoa tem um surto de agressividade e acaba causando um crime, quando você vai ver um surto epilético. E às vezes a pessoa está num hospital psiquiátrico e é um epilético. Isso aí eu acho que é uma coisa que eu já vi, já li muita coisa a esse respeito das pessoas que têm isso. Dá uma crise na pessoa que a pessoa é capaz de matar. Existem doenças psiquiátricas que levam a isso. O transtorno explosivo intermitente, salvo engano, acho que é síndrome de Hulk, se eu não estou falando besteira. A pessoa tem um ataque de fúria e fica irracional. Coisa, né? Pode ser um quadro psiquiátrico ou manifestação de alguma doença psiquiátrica. Mas existem também alterações de comportamento por doença neurológica. Certo. E isso também pode, devido ao momento que a gente passa, devido a tanta coisa que a gente vê bárbara. Sim. Eu acho que às vezes até pessoas comuns, vamos dizer assim, podem chegar a esse... Um ataque de fúria, né? Um ataque de fúria. Existem situações. Teve até um filme... Um Dia de Fúria, eu assisti. Dia de Fúria, que parece muitas vezes que é isso que acontece com alguma pessoa aqui. E na TV a gente vê isso acontecer, volta e meia, né? Isso pode acontecer numa situação extrema e a pessoa não tem nenhuma doença. Tem um ataque de fúria. Ou, às vezes, já tem uma predisposição a isso. Isso. E as doenças neurológicas, elas são mais genéticas ou adquiridas? Todos os tipos. Existem doenças neurológicas de causa genética, mas existem as adquiridas. Por exemplo, infecções. A meningite, a encefalite, né? Uma inflamação do cérebro por um vírus, por exemplo, o vírus do herpes, leva a um quadro agudo. Quer dizer, herpes é um processo que mexe com... O sistema nervoso. Pode mexer. Ah, que interessante. E as pessoas têm constantemente, falam, estou com herpes. Que tem manifestação normalmente das lesões na pele, mas dor pela alteração do nervo periférico. Mas o vírus pode invadir o sistema nervoso central, as meninges e o cérebro e causar uma meningoencefalite herpética. E às vezes é gravíssimo, se não tratado a tempo. Deixa eu só abusar mais um pouquinho. O senhor falou logo no início sobre a diabetes. Sim. A nível de alguns sintomas aí, né, que o senhor tratou durante o podcast. A diabetes, o que ela pode se tornar muito grave para o sistema neurológico? Existem diversas complicações neurológicas da diabetes. Desde risco aumentado de acidente vascular cerebral, alterações de nervos periféricos que vão levar a dor, vão levar, por exemplo, muito comum a neuropatia diabética, a pessoa sente dor nos pés, diminui a sensibilidade em bota e em luva, a pessoa parece estar vestindo uma bota. E aí isso aumenta o risco da pessoa se machucar, fazer um machucado no pé e ali ser uma porta de entrada para uma infecção mais grave. É muito comum, pé diabético. Isso tem relação também com a neuropatia diabética, o nervo periférico que sofreu o dano crônico do diabetes. Quer dizer, o diabetes, na realidade, o maior perigo que tem é em função disso que o senhor acabou de falar, não de ter qualquer problema cardíaco, neurológico. O diabetes, na realidade, aonde ele mexe com a neurologia? O diabetes tem os chamados órgãos-alvo. Se não tratado, vai lesionar alguns órgãos.
O cérebro é um deles, e até o diabetes não tratado ou maltratado ao longo do tempo é um fator de risco para alguns tipos de demência. Entendi. E outra coisa que acho que é a última pergunta que nós vamos fazer é: por que todo mundo fala que todo mundo está inflamado? Isso é uma coisa que se é estudada, o chamado inflammaging, que é um próprio processo de envelhecimento que leva a um quadro inflamatório crônico e aumenta o risco de algumas doenças. Até se estuda muito em relação, por exemplo, você estava falando de demência, a doença de Alzheimer parece ter uma relação a um quadro inflamatório crônico, sim. E nossos próprios hábitos de vida, a gente se alimenta mal, não faz atividade física, dorme mal, faz uso de substâncias que vão levar a um quadro inflamatório crônico. O álcool inflama a pessoa cronicamente. Então, se a gente não levar em consideração, e aí pensando em envelhecimento cerebral saudável, né? Resumindo, se alimentar bem, comer comida de verdade, descascar mais, desembalar menos, comida de feira, né? Predominantemente frutas, hortaliças e grãos, né? Mas frutas e hortaliças, verduras, né? A chamada até alimentação mediterrânea, que é o que se estuda mais, tem estudos mais relacionados a isso, evitando os ultraprocessados, industrializados, a discussão até em relação à carne vermelha de ser evitada ou até pelo menos reduzida. Atividade física regular, não precisa fazer maratona, porque às vezes a pessoa acha que para fazer atividade física tem que fazer um triatlon, não, é fazer atividade diária, pelo menos 30 minutos, né? Uma caminhada, e aquela coisa que a gente conversou antes, não só a parte aeróbica. Até subir a escada do... Está contando, né? Contando. Por exemplo, você andar 10 mil passos por dia está associado à redução da mortalidade em várias doenças. Olha só. Tem no celular ou em alguns relógios o contador de passos. Quanto mais passos você der, melhor, né? Claro, você não vai dar 20 mil passos, mas dá pelo menos acima de 8 mil já está muito bom. Olha. Por isso que o pessoal do interior que anda muito, né? É verdade. Tem uma coisa a ver com isso. É verdade. Né? Eles têm muito menos esse tipo de doença, que anda né? muito, né? Então, alimentação, atividade física, dormir bem, ter uma vida social, ter vida comunitária. O isolamento social adoece, a gente viu isso na pandemia. Sim. Quantas pessoas adoeceram ou pioraram muito depois do isolamento social? É muito ruim para a pessoa, sobretudo para o sistema nervoso, para o cérebro. A solidão, né? A solidão mata, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. E aí, no contexto geral, usando... E o gerenciamento de estresse, que isso também tem que ser levado em consideração. Então, atividade hobby, estar perto de quem você gosta, quem você ama, ter um momento de repouso, que a gente tem que trabalhar, mas tem que repousar, apesar das demandas. Se não repousar, uma hora a gente vai bater pino. Não tem jeito. Com certeza. Doutor, olha, eu não sei como lhe agradecer. Prazer é meu estar com você, estar com vocês. Obrigado. Nós estamos assim, já sabemos que, né, que a gente vai levar assim perguntas de todos os lugares, por tudo que foi tratado aqui, e a gente tem que falar um pouquinho, não dá para falar tudo, porque senão o senhor não teria como explicar, né? Mas eu quero agradecer muito, espero que todos vocês tenham ficado bastante satisfeitos com as explicações que o doutor Fabrício deu para nós, no intuito de ter referência melhor sobre tudo aquilo que nós sentimos, e filhos, e parentes, amigos, enfim. É essa a finalidade do Saúde Online, é trazer exatamente o que nós fizemos aqui hoje, através das especialidades que estão dentro do nosso alcance e com propriedades, com médicos de qualidade, referenciados, que possam dar a seriedade que o programa sempre teve. Então, eu agradeço muito, agradeço a Soares Corretora por ter patrocinado esse programa, e em breve a gente está novamente aqui com vocês, trazendo outras conversas e bate-papos. Tchau, obrigada. Tchau, até logo.